Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado hoje para um bate-papo é o deputado da Vitória, do PDT. Em seu terceiro mandato como deputado estadual, Josias da Vitória trabalhou durante 4 anos focado nas áreas de educação e de segurança. Nessa legislatura, como vice-presidente do Colegiado de Segurança, participou efetivamente das últimas conquistas das classes ligadas ao tema. Também tem debatido junto aos municípios um novo modelo de partilha de impostos, conhecido como Pacto Federativo, em análise no Senado. Estes são os assuntos de destaque do programa de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Olá, Verônica, eu que te agradeço. É sempre muito bom estar aqui na TV Assembleia pela receptividade e o carinho de vocês, mas também poder conversar com a nossa sociedade capixaba, né, que tem muito a discutir conosco sobre as nossas ações aqui no Parlamento. A gente que agradece. Bom, a gente então começa falando sobre um assunto que não tem tanto apelo popular, mas que está aí no dia a dia, nas agendas, né, tanto federal quanto estaduais e municipais, que é a questão do Pacto Federativo. O senhor preside aqui na Assembleia uma comissão especial sobre esse tema. Primeiro, acho que é importante a gente entender, né, o que é de fato essa discussão do que seria um novo pacto federativo, deputado. Olha só, Verônica, esse é um tema muito importante. A sociedade precisa prestar atenção, né, principalmente também fazer uma interação sobre esse assunto, porque realmente ele não está na superfície do debate da sociedade, né? Não só capixaba, mas do país. E o Pacto Federativo é ele que dita, né, as normas que vão direcionar os recursos públicos oriundos de impostos, de tributos dos nossos estados para a federação e também para os nossos estados e municípios. Em 1988, né, a última Carta Magna, né, a nossa última Constituição, definiu-se que alguns impostos seriam dos estados, dos municípios e da União. Citando um exemplo para você, o município poderia cobrar IPTU, ISS, o estado poderia cobrar o IPVA e o ICMS. Imposto de renda, IPI, seria de atribuição da União, né? Depois nasceu-se algumas outras mudanças na Constituição, algumas outras regras, criaram outras contribuições sociais, né, outros impostos, que ficaram todos a cargo do recebimento também da União. Com essa divisão, que é denominado isso Pacto Federativo, né, hoje, de cada R$100 que o cidadão brasileiro paga, R$68 fica nos cofres do governo federal, R$24 ficam nos cofres do governo estadual. E apenas R$18 ficam nos cofres do governo municipais. Mas há de se lembrar, e é esse assunto que eu tenho colocado em todo o estado aí, que a maioria das obrigações estão para os municípios, para as prefeituras. Aumentou também as obrigações, aumentaram, exatamente, né? Há um tempo atrás não existia essa obrigação de creches para os governos municipais. Também existia até o 8º ano, nós temos o 9º ano, estou citando só a educação. Se formos analisar as obrigações que as prefeituras têm hoje sobre a saúde pública, a saúde básica principalmente é dos prefeitos municipais, das administrações, né, dos seus municípios, e com a construção de várias unidades de saúde, com os programas de saúde familiar, que tem que ter a complementação das prefeituras, aumentou muito as obrigações da prefeitura, mas não veio nenhuma receita, nenhum dinheiro para cobrir isso. Então isso hoje está virando-se um colapso. E esse tema é o tema mais importante para o cidadão brasileiro discutir. Não tem uma competência direta dos legislativos estaduais, porque não somos nós, parlamentares, que votamos nessa mudança. Mas nós somos o elo de ligação entre os municípios e entre a União. O Estado, ele está ali com os seus parlamentos estaduais, tendo a obrigação de discutir sobre isso. Então, a Assembleia do Espírito Santo, através da minha proposição, que teve o apoio de todos os parlamentares, nós constituímos uma comissão especial e estamos levando esse debate para todos os municípios, além de apresentar, colher sugestões de quem vive essas dificuldades nos municípios, para que nós possamos apresentar, né, na Câmara Federal para os nossos deputados, né, também no Senado Federal, que estão discutindo agora para fazer essa mudança. Então, eu acredito que a oportunidade é nesse momento
e muitas agendas já foram feitas, não só no nosso estado, mas também em Brasília, para que nós possamos mudar a realidade, né, não só dos tributos, mas também da aplicação desses recursos para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, né? Agora, essas sugestões, né, que partem aí dos nossos municípios aqui do Espírito Santo, elas fazem parte, na verdade, então, de um pacote, né, de medidas que estão sendo sugeridas à Câmara e ao Senado. Seria isso, deputado? Porque já está em análise no Senado uma PEC, né, que passou pela Câmara, que trata sobre esse tema. Confere? Exatamente. A Câmara ainda possivelmente vai debater sobre esse assunto, né, mas nós temos um parlamentar do nosso estado que faz parte também da comissão especial criada no Congresso, que é o deputado federal Sérgio Vidigal, que é membro da Comissão Especial do Pacto Federativo, que nos deu a oportunidade de algumas cidades ele estar presente e levar esse debate junto conosco. Eu agradeço também, né, o doutor Domingos Stauffer, que é presidente, foi presidente até recentemente do nosso Tribunal de Contas do nosso estado, também a secretária da Fazenda do nosso estado, ela nos deu a oportunidade de levar a sua experiência para debater conosco e junto com os nossos representantes municipais, vereadores, os prefeitos, segmentos empresariais, instituições filantrópicas, a sociedade civil organizada, nós tivemos várias sugestões. Isso faz parte de um formulário, de um documento que nós estamos em fase de conclusão para que seja apresentado ao Congresso Nacional, especialmente aos nossos representantes, nossos deputados e senadores. Porque eu acredito que vai fazer parte de uma decisão deles, né? O que o povo capixaba sente e quais as suas opiniões que foram alencadas nesse documento para que norteie a sua decisão e o seu voto lá. A oportunidade é agora. Nós precisamos, nossos capixabas, entendermos que somente através dessa decisão, da divisão dos tributos, é que nós vamos ter uma possibilidade de melhores investimentos para os nossos estados, para os nossos municípios. Só para a gente exemplificar aqui o que o deputado acabou de falar, vamos fazer um raio-x aqui da partilha implantada em 1988. 68% de todos os tributos arrecadados no Brasil vão para o governo federal, que todo mês redistribui esse percentual para os estados e municípios. Né? No fim das contas, acaba da seguinte forma, 58% da arrecadação fica em Brasília, né, deputado, 24% nos estados e 18% nos municípios. Deputado, o que mudou, né? Como o senhor falou, a questão de aumentar as responsabilidades dos municípios, mas o que mudou além disso para que essa partilha não funcionasse mais hoje? Olha, os municípios tiveram muita queda de receita, né? Aqui no nosso estado, ainda muito mais. Nós perdemos o Fundap, né? Tivemos uma queda no valor dos royalties de petróleo, isso é finito, mas mesmo assim, isso fez com que os nossos prefeitos sentissem diretamente esse impacto, associado a um aumento de atribuições. Eu já citei 2 exemplos, como a educação e como programas da saúde, programas de assistência social do governo federal, que tem que ter a complementação dos municípios. Cito um exemplo, que os nossos professores são os profissionais mais importantes que nós temos, né? Não existe uma profissão mais importante que a do professor, porque para ser jornalista, nós temos que passar pelo banco de escola. Para estar no mandato de deputado estadual, você tem que ter as suas mínimas qualificações e tem que ter a sua formação escolar. Então, eu julgo que o professor é o profissional mais importante, né, para o conhecimento do cidadão. Nós tivemos recentemente uma proposta de emenda constitucional que nivelou numa base de salário mínimo para todos os educadores, todos os professores, né, a nível municipal, estadual e federal. Todos os entes federados têm que cumprir a regra, inclusive o município do Piauí, inclusive o município do Maranhão, que tem uma realidade diferente de São Paulo, de Vitória, dos municípios da Grande Vitória. A sua receita é muito menor. Imagina um salário base de um professor aqui no município de um distrito no sertão do Piauí. Ele consegue viver razoavelmente bem. Agora aqui, não. Mas para pagar aquele salário lá, o município não tinha condições, ali praticamente teve um aumento de 100%. Essa obrigação ele tem que cumprir, mas de onde vem a receita para o município pagar que não tem fonte? Então, os governos federais, quando criar as fontes de despesas, tem que ter também uma fonte de receita para complementar isso. Aí diz que trata a PEC, né, que a gente estava comentando. É um dos pontos que está
sendo discutido agora, como vários outros pontos também. Então, isso é um tema extremamente importante na vida do cidadão, em que eu estou conduzindo aqui, presidindo essa comissão na Assembleia Legislativa e com a participação de todos os deputados aqui da casa. Agora, existem, deputado, alguns critérios, né, nessa distribuição. Municípios mais populosos, os mais pobres, né? O senhor acredita que aumentar as receitas, por exemplo, dos municípios seria a solução para melhorar a eficiência na prestação de serviços à população? Ou aumentar a receita do Estado para que ele gerenciasse isso seria melhor? Olha, é um tema que o cidadão não precisa ser um especialista nesse assunto. Hoje nós já sentimos a necessidade de rediscutirmos e de mudar a distribuição, por exemplo, de ICMS arrecadado no Estado, que é o imposto arrecadado a nível de Estado e que um percentual retorna ao município. Hoje ele tem a sua referência pela arrecadação. Mas isso deveria ser analisado também, por exemplo, a população. O município de Cariacica é um dos municípios mais populosos do nosso estado, mas é um dos que recebe um percentual menor de ICMS comparado proporcionalmente às outras cidades, né? As cidades, por exemplo, de Itapemirim, Presidente Kennedy, Anchieta, a cidade de Aracruz, que não tem uma população das maiores, mas tem uma grande empresa com uma grande receita, né, que fatura-se muito automaticamente, né, o recolhimento de ICMS ele tem um volume muito maior e na distribuição ele recebe um repasse de ICMS maior. Esse assunto tem que ser discutido, já é um dos temas, né, e uma das propostas a ser mudado no Pacto Federativo, por isso que eu estou participando ativamente. E já consta no nosso relatório também as sugestões que nós recebemos, além da sociedade, também de várias pessoas que participam ativamente, né, nas administrações municipais, participam nos segmentos empresariais, para que o Estado do Espírito Santo saia na frente. O que nós estamos fazendo agora é incentivando a todas as assembleias legislativas dos outros estados a constituírem uma comissão como essa. Ok. Deputado, eu vou pedir licença, senhor, um instantinho, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E você que está acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já. De volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado da Vitória. Bom, deputado, vamos falar agora sobre a PEC da Federação, né? Pode ser um pouquinho confundido com aquele outro assunto que a gente encerrou o primeiro bloco, mas é diferente, né? O senhor é o atual vice-presidente da Secretaria de Educação da União Nacional dos Legisladores e Legislativos, a UNALE. Então, eu queria conversar com o senhor sobre a PEC que está tramitando agora no Senado, já passou pela Câmara, que dá mais voz aos deputados estaduais, que passariam a ter mais autonomia para legislar sobre questões que hoje são privativas da União. Né? Essa proposta partiu da UNALE, né? E eu queria saber do senhor o que mudaria, de fato, com a aprovação de uma proposta como essa. Olha, Verônica, esse é um tema extremamente importante para apresentarmos também para o cidadão do nosso estado e de todos os estados brasileiros. Né? Essa PEC 47, ela nasceu de autoria realmente da UNALE, que é a União dos Legisladores Legislativos Estaduais, mas 16 assembleias legislativas do nosso país assinaram essa proposta, né? Dentre elas a Assembleia do Espírito Santo. E agora nós tivemos uma receptividade na Comissão de Justiça do Senado Federal, com um belo relatório de um grande jurista, né, que é o ex-governador do estado de Minas Gerais, que é o nosso senador Anastasia, que fundamentou muito bem da importância dessa proposta de emenda constitucional, que ela tem o seu objetivo de dar mais autonomia, de aumentar as prerrogativas do parlamento estadual. Na realidade, as assembleias elas ficam achatadas, né, entre as prerrogativas das câmaras municipais e as prerrogativas do Congresso Nacional, que tem uma autonomia muito mais ampla. E nós não queremos, né, com essa proposta de emenda constitucional, tirar a autonomia do Congresso, mas é dar mais eficiência às assembleias de cada estado, né, de cada ente federado,
né, principalmente os estados, para que eles possam discutir assuntos pertinentes. Um exemplo é discutir sobre o meio ambiente. A realidade do estado do Acre é diferente da realidade do estado de Sergipe, do Espírito Santo. Né? Discutir trânsito, né, é necessário que nós possamos ter uma autonomia de cada estado. Discutir trânsito sobre o Amapá é diferente de discutir o trânsito sobre São Paulo. Né? A compra pública, as licitações, que tem uma regra nacional, mas algumas peculiaridades do estado elas são divergentes, são diferentes. E para dar celeridade, né, isso tem-se na proposta de emenda constitucional, né, para que a autonomia seja dada aos seus estados para criar regras, né, que possam ser discutidas junto com o executivo, né, junto com o governo estadual de cada um dos estados, para poder definir as suas ações. Muitas pessoas, né, se preocupam em relação a essa autonomia, mas vejam só, para que existe um parlamento se praticamente as autonomias dele foram cassadas na Constituição de 88? É necessário que algumas ações sejam ampliadas. E tem que se justificar, né, a existência dos parlamentos, não só debater sobre as prerrogativas que vêm de governo em termos de projetos de lei. Os projetos podem nascer também do parlamento e a sociedade espera muito que os deputados decidam sobre algumas coisas do parlamento. Então esses são alguns dos pontos importantes e eu quero ressaltar a participação da Unali, que nós temos um capixaba à frente, que é o nosso deputado Sandro Locutor, que está fazendo um belíssimo trabalho, né? Ele conseguiu inserir, né, todos os estados, né? E, por exemplo, o estado de São Paulo, que tinha 5% dos parlamentares que eram membros da Unali, ele levou para 95%. E conseguiu colocar os capixabas como membros das secretarias, né, importantes. E com isso faz com que o Espírito Santo apareça no cenário nacional através dessa instituição importante que representa o Legislativo Estadual e pessoas como Fernando Capês, que todo mundo conhece como o grande jurista que hoje, promotor de justiça, mas presidente da Assembleia do Estado de São Paulo e se tornou presidente das presidências dos parlamentos estaduais. Ele comprou essa ideia e fomos ao Senado juntos, estive com ele, e muitos daqueles senadores já tinham sido alunos das doutrinas deles. Então isso para a gente assim, mostra a força do parlamento e eu estou muito otimista com essa vitória no Senado Federal esse ano. Só ratificando aqui a informação repassada pelo deputado da Vitória, as novas áreas as quais os deputados estaduais poderiam legislar são direito processual, assistência social, trânsito, transporte, licitação, contratação, direito agrário, entre outras. Agora, o senhor falou que isso tem gerado algum certo debate, uma certa preocupação, principalmente pelo que eu andei lendo, sobre direito processual. Por quê, deputado? Olha, é uma regra nacional, né? Nós temos as decisões através dos nossos códigos, né? Que são regras nacionais, mas alguns temas, eles são pertinentes a cada um ente federado, a cada estado. Em cima disso, nós temos um relatório bastante definido que especifica quais assuntos que nós temos que estar legislando sobre ele, não tirando e não quebrando nenhuma regra da Constituição, não quebrando nenhuma regra do nosso Código Processual. A preocupação seria tirar a autonomia de outros entes. Exatamente. Alguns assuntos pertinentes aos nossos estados que nós possamos trabalhar sobre essas necessidades que o Estado tem. Agora, aquela regra de que não se pode legislar sobre questões que envolvam dinheiro público continua valendo, né? Exatamente, né? Continua valendo porque isso já é da sintonia de todos, né? E tivemos um debate numa audiência pública no Senado Federal e não encontramos quem discordasse desse tema. Mudando agora de assunto, falar de segurança, né? Um tema também que está na agenda do senhor desde o primeiro mandato do senhor aqui como deputado estadual. O senhor atualmente é vice-presidente da Comissão de Segurança aqui da Assembleia e depois de vários debates, né, aqui no Parlamento, fora, reuniões, enfim, né, a nomeação de 44 inspetores penitenciários de um concurso realizado em 2006 e o início de um curso de formação para 200 agentes penitenciários. Como foi, né, o trabalho do senhor nesse assunto, deputado? Olha,
Primeiro, agradecer o governador do estado, o governador Paulo Artung, agradecer o secretário de Justiça, né, que foram parceiros importantes, mas reafirmar a força do parlamento. Na Comissão de Segurança, do qual eu sou vice-presidente, nós temos a presidência do deputado Euclério Sampaio, temos o deputado Juscinho Lopes, o deputado Padre Honório, que também é membro, que fazem toda essa conjuntura de receber sobre esse tema específico as pessoas que têm alguma demanda junto ao governo do estado. E não tem nada mais importante para a resolução dos conflitos do que o diálogo, né? Alguns desses assuntos, né, envolveu-se também, além do poder legislativo e do poder executivo, o poder judiciário, né? Porque alguns temas precisavam ser dirimidos e foram dirimidos em toda a sua instância, e nós conseguimos aí lograr êxito, né? Já estamos com os nossos agentes, né, já fazendo o seu curso para daqui a uns dias suprir a necessidade das nossas unidades, para que elas possam ter aí o seu corpo efetivo para cuidar daqueles que precisam ser ressocializados. Essa é mais uma das histórias boas, né, que nós já tivemos ali. Presidi a comissão no primeiro mandato por 4 anos, estivemos como membro no segundo mandato, e nesse eu não poderia me furtar de debater temas como esse. Estamos acompanhando a dificuldade dessa recessão econômica, mas a sociedade não pode ficar sem servidor público. E a melhor forma de contratação é o concurso público. Então, assim, eu sou um defensor, né, dessa contratação pelo mérito, né, da seleção aberta para a sociedade, e a gente precisa sempre analisar todas as necessidades do Estado. E a segurança pública, ela é primordial, né? Nós precisamos entrar em todas as frentes. Uma delas é o cidadão que teve desvio de conduta, ele precisa voltar para a sociedade com condições de convívio, somente através de boas unidades, né, e com bons profissionais. E eles estão aí prontos para poder entrar, força de um trabalho que nós fizemos. Eu estou feliz como cada um deles e cada uma das suas famílias também. Ok, deputado, a gente está chegando ao final do nosso programa. O senhor quer deixar alguma mensagem? Olha, a mensagem mais importante é agradecer a confiança que nós temos obtido aí com muitas participações dos nossos amigos e amigas que buscam o nosso mandato, através do nosso site, através do nosso e-mail, através dos nossos telefonemas, nossos telefones, né? Hoje eu estou na condição de ouvidor geral da Assembleia, tenho uma obrigação muito maior, né? Então tem que aumentar cada vez mais a nossa capacidade de ouvir, a nossa humildade, e tenho andado cada dia mais no Estado do Espírito Santo. Tive 40.090 votos nesse mandato, né? Então, assim, uma eleição muito crescente, que me dá a obrigação de conhecer cada vez mais o meu Estado do Espírito Santo, principalmente nas suas dificuldades, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O governo do Estado não vai resolver todos os problemas que tem sozinho, ele precisa da união de todos. Estamos passando um momento difícil de crise hídrica, mas isso é para dar força, porque o nosso capixaba, ele é humilde, mas ele é trabalhador e ele já mostrou que vence em todos os momentos, e nós vamos também superar essas dificuldades e vamos vencer também esse momento difícil para poder estarmos aí com melhores condições aí para 2016, para 2017, para 2018, se Deus quiser, para termos uma história bonita no nosso país. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, um forte abraço a todos. Bom, encerramos mais uma edição do Programação Parlamentar. Se você quiser entrar em contato com o deputado, você pode escrever para o e-mail dele, davitoria@al.s.gov.br. E uma novidade, ele criou um programa na página dele do Facebook, chamado Papo da Vitória, e que a população também pode enviar perguntas diretamente para o deputado. O endereço você confere aí na tela. Você também pode acompanhar atualizações diárias no nosso site oficial e de segunda a sexta-feira nas edições inéditas do jornal Panorama, às 10 horas da noite. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!